Fala galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Olha a Química aí. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui novamente para ajudar você a tirar as suas dúvidas de química. Então vamos lá? Bom galera, olha só, o tema do vídeo de hoje é caso particular de estequiometria. Mais precisamente, a gente vai abordar o cálculo de reações que possuem rendimento inferior a 100%. Tá legal? Na prática, nenhuma reação tem rendimento de 100%. Só que quando a questão de vestibular não menciona o rendimento, a gente considera esse rendimento como se fosse 100%. Tá certo? Bom, a gente hoje vai ver como resolver problemas aonde o enunciado ou pede para a gente calcular o rendimento ou afirma que o rendimento não é 100%, é 50%, é 80%, é 95%. E aí, como é que a gente faz? O que muda desse cenário para um cálculo estequiométrico comum, que a gente chama de caso geral? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então vamos lá, rapidamente, direto ao ponto e sem enrolação. Bom, galera, primeiro a gente tem que entender o que é rendimento, né? O rendimento ele está relacionado à quantidade que a gente consegue produzir, à quantidade de produto do processo. Então a gente pode considerar que uma reação de alto rendimento tem uma excelente conversão de reagentes em produto. Já uma reação de baixo rendimento tem uma baixa taxa de conversão, ou seja, vai obter menos produto do que o desejado. Tá legal? Então, reações com rendimento acima de 90% já são considerados processos com excelentes rendimentos. Tá? O problema é que nem toda reação tem rendimento de 90%, 95%, e a gente vai aprender a calcular e a trabalhar com esse rendimento, seja ele qual for o seu valor. Tranquilinho? Bom, e aí como é que a gente faz então para resolver um probleminha de reação com rendimento menor do que 100? Basicamente, são essas duas etapas aqui que a gente tem que cumprir, tá? Primeiro a gente vai calcular a quantidade obtida de produto, supondo um rendimento de 100%. Eu sei que o rendimento não é 100, mas e se fosse 100%? Quanto nós iríamos obter daquela substância? Tranquilo? Bom, depois que a gente descobrir essa quantidade, a gente vai relacioná-la ao rendimento real do processo. Certo? Tranquilo? Bom, então vamos lá, galera. Aqui novamente eu coloquei para vocês o passo a passo do cálculo estequiométrico. Esse passo a passo eu já havia apresentado para vocês em outro vídeo, né? No vídeo onde a gente fala dos casos gerais de estequiometria. Eu vou deixar aqui no card para vocês esse vídeo, vale a pena você dar uma conferida, tá legal? Mas eu vou passar rapidamente para o primeiro cenário. Galera, rendimento, quando cai no vestibular, costuma cair de duas maneiras, tá? Quais são essas maneiras? A primeira é essa que eu estou sinalizando aqui, ó. O problema fornece o rendimento e pede a quantidade de produto. Ele vira para mim, me dá o processo, fala, o rendimento é 80%. Calcule a quantidade de produto que seria formado. Esse é um cenário. O outro cenário é o segundo caso que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Direto ao ponto, vamos ver como que a gente resolveria esse problema. A glicose sofre combustão completa de acordo com a equação não balanceada. Se liga aí, hein? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre balanceamento. Eu também vou disponibilizar, vou colocar no card aqui para vocês também, tá? Quem tem alguma dúvida em balanceamento, tem que sanar essa dúvida antes de mergulhar aqui no mundo da estequiometria, senão vai ter muita dificuldade. Bom, então ele me dá aqui a reação, diz que ela não está balanceada, não precisaria dizer isso, a gente tem sempre que conferir se está ou não, e se não estiver, a gente tem que efetuar o balanceamento, correto? E aí na sequência ele fala, ó, determine o volume dos gases formados. Galera, volume dos gases formados. Vocês repararam que eu estou dizendo o estado físico de cada componente aqui da reação? Então, ó, tem 3 gases aí, né?
o gás oxigênio, o gás carbônico e a água. Mas repara, ele quer o volume dos gases formados. Então, não é qualquer gás. São os gases do lado direito do processo, do lado direito da reação. São os gases produzidos. Estamos falando aqui do CO2 e da água. Então, determine o volume dos gases produzidos a partir de 900 gramas de glicose, sabendo que tal processo apresenta rendimento igual a 40%. Então, repara, ele deu o rendimento para a gente, é 40%. Mas, inicialmente, eu não vou trabalhar com ele. Eu vou considerar um rendimento inicial de 100%. Então, o que a gente vai calcular inicialmente? Qual o volume dos gases produzidos se o rendimento fosse de 100%? Ah, calculei, deu 1.000 litros. Maravilha. Então, repara, depois eu vou ter que fazer uma outra regra de 3, tá legal? 1.000 litros se o rendimento fosse 100. Como o rendimento é 40%, eu vou produzir X, tá legal? Seria essa a ideia, tá? Agora, 1.000 litros foi um chute que eu dei aqui, né? A gente vai calcular bonitinho, tranquilo? E ó, olha o dado do problema. Volume molar nas condições reacionais, 25 litros por mol. O que ele quer dizer aqui? Que cada 1 mol de gás, nas condições dessa reação, ocupam 25 litros. Pô, Thiago, mas não posso usar o 22,4? Não, ele não diz que está na CNTP. Ah, então eu vou aplicar PV igual a nRT. Também não dá, galera. Por quê? Ele não deu para a gente a pressão e a temperatura, beleza? Então, se ele tivesse dado a pressão e a temperatura, nós aplicaríamos PV igual a nRT se não tivesse na CNTP. E se tivesse na CNTP, a gente assumiria que cada mol de gás ocuparia 22,4 litros. A gente não tem isso nesse problema, né? A gente não tem essas informações. A informação que a gente tem é que o volume molar nas condições reacionais é 25 litros por mol. Então vamos embora, cada mol de gás vai ocupar 25 litros, beleza? Bom, então vamos avançar. Coloquei aqui para a gente a reação. Vamos balancear essa reação rapidamente. Começando pelo carbono, eu vou colocar o 1 aqui e o 6 aqui. Agora tem 6 carbonos de cada lado. Hidrogênio, a gente tem 1 vezes 12. 12 Hs no reagente. Vou colocar um 6 aqui na frente da água para ficar 12 Hs no produto. Agora vamos para o O, galera. Ó, no produto, hein? 12 Os aqui, derivados do CO2, e 6 Os derivados da água, totalizando 18 Os. Como no reagente eu já tenho 6 Os aqui na glicose, faltam 12, correto? Então eu vou colocar o coeficiente 6 aqui, ó, na frente do O2. Vamos colocar o coeficiente 6 aqui na frente do O2 e pronto. Essa equação química agora está devidamente balanceada. Bom, e agora? E agora é aquela receitinha de bolo, né? Vou anotar aqui as informações do problema, ó. Ele fala lá, 900 gramas de glicose, C6H12O6, e ele quer saber o volume dos gases, obtidos. Então se liga. Essa é a pergunta. Quais são os gases obtidos, galera? Ó, 6 mols de CO2, 6 mols de água. E eu estou partindo de 1 mol de glicose, não estou? Então aqui, galera, a gente tem 2 caminhos. A gente pode calcular o volume obtido de CO2, depois o volume obtido de água e somar, ou a gente pode fazer de forma direta, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Se liga. 1 mol de glicose, C6H12O6, produz 6 mols do gás CO2 e 6 mols do gás H2O. Então eu posso botar direto aqui, ó, 12 mols de gases. Afinal de contas, 1 mol de CO2 ou 1 mol de água, nas condições reacionais, ocupam o mesmo volume, 25 litros. Então eu não preciso fazer separado. Eu posso calcular desse jeitinho que eu coloquei aqui, beleza? Agora vamos lá. Como ele me deu a massa de glicose,
na coluna da glicose, a gente vai trabalhar com massa. E como ele quer o volume dos gases, na coluna dos gases, a gente vai trabalhar com volume. Belezinha? Então vamos lá, ó. Galera, qual é a massa de 1 mol de glicose? Lembra, como é que a gente transforma de mol para massa? A gente vai lá na tabela periódica, pega os valores de massa atômica, ó, eu já coloquei aqui para vocês os valores de massa atômica, beleza? E aí a gente calcula a massa molar, né? Vamos calcular aqui rapidinho a massa molar da glicose, ó, C6H12O6. Quanto vai dar a massa molar? O carbono é 12, 12 vezes 6, que dá 12 vezes 6, 72. 72 mais 1 vezes 12 do H mais 16 vezes 6 do O, que dá 96. Beleza? Então vai ficar 84 com 96. 180. Então, a gente acabou de descobrir a massa molar da glicose. 180 gramas por mol. Como a gente tem só 1 mol aí na regra de 3, eu vou jogar a massa aqui, ó, 180 gramas. Na coluna da direita, a gente vai ter que transformar de mol para volume, correto? Não são 12 mols de gases? E cada mol não tem 25 litros? Então, aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 12 vezes 25 litros. Na linha de baixo, pessoal, o dado do problema e a pergunta do problema. Dado 900 gramas e X aqui para a gente calcular o volume dos gases. Vocês entenderam por que eu coloquei 12 vezes 25? Porque 25 litros é o volume de 1 mol de gás. Como são 12 mols, eu multipliquei por 12. Professor, posso botar o resultado direto aqui, ó? Pode, sem problema nenhum. Se você quiser botar o resultado de 12 vezes 25, não tem problema, tá? E aí, vamos lá. Vamos simplificar? Como é que eu posso simplificar aqui nessa regra de 3? Ó, grama vai embora com grama, esse zerinho vai embora com esse zerinho, e eu vou simplificar o 18 com 90. Aqui dá 5 e aqui dá 1. Tranquilo? E agora? Agora a gente multiplica isso aí cruzado. Então, ó, vai ficar 1 vezes x, que é igual a x, igual a 5 vezes 12 vezes 25. Olha, 5 vezes 12 dá 60. Então, eu vou multiplicar 60 por 25. Tá legal? Quanto que dá, galera? 60 vezes 25. 60 vezes 25 é a mesma coisa que 30 vezes 50. E 30 vezes 50 dá 1.500. Então, ó, acabei de descobrir o volume dos gases que seria obtido se o rendimento fosse de 100%. Então, agora a gente vai encerrar o problema. Como, professor? Desse jeito aqui, ó, 1.500 litros de gases, se e somente se o rendimento fosse de 100%. Como ele diz lá no enunciado que o volume é de 40%, não é? Deixa eu voltar lá que até eu esqueci. Ó, o volume é de 40%. Então, beleza. Então, ó, como o rendimento, é de 40%, qual será o volume? Então, ele pediu o volume dos gases e afirmou que o rendimento era 40%. O que a gente fez? A gente calculou o volume se o rendimento fosse 100. Deu 1.500 litros. Agora, eu estou relacionando com o rendimento real, que é de 40%. Repara, 1.500 litros se rendesse o máximo possível, mas não vai render. Vai render 40% do máximo, ou seja, 40% de 1.500. E aí, galera, vamos lá. Vamos calcular isso aí, ó. Eu vou simplificar esses 2 zerinhos aqui com esses 2 zerinhos aqui, beleza? E agora? Agora vai ficar 15 vezes 40. 15 vezes 40 é a mesma coisa que 15 vezes 4, que dá 60, vezes 10, que dá 600. Então, o volume, 600 litros. Tá aqui, ó. Esse é o gabarito do primeiro caso. Vamos voltar lá.
Lembrando que nesse primeiro caso, o problema forneceu para a gente o rendimento e pediu a quantidade de produto. Belezinha? Tranquilo, né? Bom, pessoal, vamos avançando, vamos ao segundo caso. Vou apresentar para vocês agora uma outra maneira de se cobrar rendimento, tá? Nesse caso, o probleminha vai dizer a quantidade consumida de reagente, vai dizer a quantidade obtida do produto e vai pedir para você calcular o rendimento, tá? Então é uma segunda forma de se cobrar rendimento, mas o raciocínio é bem parecido com o caso anterior, tá? Vamos dar uma lida aqui, ó. Observe a equação. Essa equação não está balanceada, mas ele não diz nem que está e nem que não está. Você tem que verificar sempre se o problema traz a equação química balanceada ou não. Na sequência ele diz, partindo-se de 40 mol de NO2, são obtidos 1.380 gramas de N2O4. Determine o rendimento do processo. Galera, se ele pediu para você calcular o rendimento, não é 100%, beleza? Pode ser 90, 80, 55, mas não será 100%, tá legal? E o raciocínio é bem parecido com o raciocínio do caso anterior. Então vamos pegar essas informações, ó, 40 mols de NO2, 1.380 gramas de N2O4. Vamos anotar essas informações aqui, ó. 40 mols de NO2, 1.380 gramas de N2O4 e ele quer que vocês calculem o rendimento do processo. Então tá aqui. Bom, balanceando essa reação, vocês vão perceber que é só colocar um 2 aqui na frente do NO2 e o 1 aqui na frente do N2O4. De modo que a proporção entre as substâncias, a proporção molar, qual é, hein? Vamos botar aqui, 2 mols do NO2 está para 1 mol do N2O4. Tranquilinho? Então vamos lá. Em relação ao NO2, ele nos deu a quantidade em mol. Maravilha. Então na coluna do NO2 eu vou trabalhar com mol. Já em relação ao N2O4, ele nos deu a quantidade em gramas. Ou seja, ele nos deu a massa obtida de N2O4. Ok. Então, na coluna do N2O4, a gente vai trabalhar com massa. Tranquilinho? Bom, pô, Thiago, mas ele está dizendo já que produziu 1.380 gramas. Repara, essa massa que ele produziu de N2O4 é para um rendimento que a gente desconhece. Então, qual é a ideia aqui? A gente vai calcular a massa produzida de N2O4, só que supondo um rendimento de 100%. Tranquilo? Então, quando eu digo que a proporção entre o NO2 e o N2O4 é de 2 para 1, ou seja, 2 mols do NO2 produzem 1 mol do N2O4, eu estou considerando, galera, um rendimento teórico de quanto? De 100%. Então, o que eu vou obter a partir dessa regra de 3 é supondo um rendimento de 100%. Belezinha? Então, vamos lá. Na coluna do NO2 eu quero trabalhar com 1 mol, já está em mol, então eu vou só repetir, vai ficar 2 mols. Só que na coluna do N2O4 está em mol e eu quero trabalhar com o quê? Com massa. Mais uma vez, a gente vai ter que ir lá na tabela periódica e calcular a massa molar do N2O4, beleza? Repara que eu já coloquei aqui do lado a colinha, né, com os valores de massa atômica. Então, repara, o N é 14, eu vou fazer 14 vezes 2, né, porque são 2 N's, vai ficar 28, mais 16 vezes 4, já que são 4 O's, que dá 64. 64 com 28, eu vou somar 30, dá 94, e vou subtrair 2, dá 92. Então, ó, Então, a massa molar do N2O4 é 92 gramas por mol. Então, eu vou jogar que valor aqui como massa de 1 mol de N2O4? Eu vou jogar o 92 gramas. Tranquilinho? Na linha de baixo, o dado do problema, 40 mols. E o 1.380, eu vou botar ali embaixo do 92? Não. Repara,
Lembra que eu falei? A gente vai calcular o quanto de produto seria formado a partir de 40 mols do reagente, supondo um rendimento de 100%. Então, eu vou botar minha incógnita X aqui, ó. Tá legal? O que vai ser esse X que eu vou calcular? Vai ser a quantidade de N2O4 que eu iria produzir se e somente se o rendimento fosse igual a 100%. Tranquilinho? Então, vamos eliminar mol com mol. Ó. Vamos simplificar o 2 com 40, aqui dá 1, aqui dá 20. E agora eu vou multiplicar cruzado. 92 vezes 20 vai dar 1.840 gramas. Galera, tá quase acabando, tá? Vamos finalizar agora. Repara, eu produziria 1.840 gramas se o rendimento fosse de quanto? 100%. Como ele diz que produziu apenas 1.380 gramas, qual o rendimento? Olha, o rendimento é menor do que 100, né? Repara, ele produziu 1.380 gramas, tá legal? Para o rendimento ser 100%, ele teria que produzir 1.840. E aí não dá para correr da matemática, tem que fazer a continha, tem que multiplicar cruzado. E aí, galera, multiplicando isso aí cruzado, a gente vai encontrar para o R o valor de 75%. Esse é o rendimento do processo. Tranquilo? E aí, o que vocês acharam? Difícil? Muito complicado? Tranquilo? Assim, é tratado como um caso particular de estequiometria, mas nem por isso tem que ser difícil. Tá legal? Gente, cálculo estequiométrico é treinamento, ok? Vocês precisam fazer muito exercício de estequiometria. Só assim que vocês vão conseguir tornar algo aparentemente complicado em algo mais simples, que vocês vão conseguir fazer com uma tranquilidade maior. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, para vocês deixarem um like, colocarem os comentários aqui embaixo, dizerem o que vocês acharam, se estava difícil, se foi mais tranquilo, se vocês gostaram da explicação. Se ficou alguma dúvida, coloca a dúvida aí que eu vou responder, eu vou te ajudar, beleza? E, por favor, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. Se você gostou do conteúdo, peço por favor para que vocês se inscrevam no canal e aguardo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, um abraço!